Olá! Na semana passada nós não tivemos o Círculo de Estudos em Montessori porque houve o encontro, o 34º ou o 5º encontro de educadores montessorianos em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Eu fui para lá e o Lar Montessori vai soltar um artigo sobre o encontro nos próximos dias, contando os detalhes e os pontos mais interessantes, mais especiais dessa ocasião. Para mim foi uma oportunidade interessantíssima, porque desde os meus 10 anos de idade eu escuto falar do encontro da OMB, que é a Organização Montessori do Brasil. E pela primeira vez eu pude ir a um encontro da OMB. Então para mim foi uma oportunidade realmente especial. Por isso, nós não tivemos o Círculo de Estudos em Montessori, e aqui vai um vídeo sobre o capítulo número 14, A Inteligência e a Mão, do livro Mente Absorvente. A minha edição é esta, como vocês já sabem, então a minha numeração de páginas pode ficar um pouco diferente da de vocês. No entanto, o PDF completo do livro Mente Absorvente em português já está disponível no Montessori para Mamães. Ele não está nos arquivos do Montessori para Mamães, porque nós não podemos tornar este PDF oficial. Ele é uma ferramenta de estudo para o Círculo de Estudos em Montessori. Você pode encontrá-lo procurando na lupinha do grupo Montessori para Mamães no Facebook, pelas palavras Mente Absorvente PDF e etc. E lá você pode ter acesso aos capítulos que nós discutimos aqui no Círculo de Estudos em Montessori. Hoje, então, nós vamos falar um pouco sobre o capítulo 14, a inteligência e a mão. E nós teremos quinta-feira agora. Se você está vendo esse vídeo na quinta-feira, então é hoje. Se você estiver vendo este vídeo na quarta, amanhã, nós teremos a discussão do capítulo 15 do mesmo livro. O capítulo 15, deixe-me ver o nome aqui para vocês, é Desenvolvimento e Imitação. Vai ser um capítulo interessante e é um capítulo especialmente curto, então nós poderemos fazer uma discussão de 1 hora. Me parece que as discussões de 1 hora permitem que mais pessoas participem, porque não precisam ficar tão longe dos filhos por muito tempo. Então nós podemos fazer uma discussão de 1 hora sobre o capítulo 15 e a nossa discussão do capítulo 14 acontece a partir de agora. No capítulo 14, Maria Montessori trata da relação entre o desenvolvimento mental e o desenvolvimento das mãos, o desenvolvimento das capacidades e das habilidades das mãos. Daí o título A Inteligência e a Mão. É muito interessante porque ela começa com um tema que me é muito caro, sobre a relação das mãos com a identidade humana. Ela diz que os pés funcionam da mesma forma em todos os seres humanos. Todos caminham mais ou menos da mesma maneira. No entanto, as mãos têm comportamentos diferentes em cada ser humano, né? Nós temos pessoas que gesticulam muito, é um pouco o meu caso, pessoas que gesticulam às vezes exageradamente, pessoas que simplesmente não gesticulam, deixam sempre as mãos pousadas sobre as pernas, sobre a mesa, as mãos sempre paradas. Temos pessoas que usam as mãos para fazer arte, outras que escrevem com as mãos. Algumas utilizam as mãos para cuidar, né? E aí eu acho que é o caso da maior parte de vocês. Usam as mãos para cuidar. Outros usam as mãos para ensinar. As crianças sempre usam as mãos para trabalhar, mas cada uma de uma maneira diferente. Alguns têm habilidades muito específicas, com instrumentos musicais e trabalhos manuais. Então, as mãos formam parte da identidade do indivíduo. E esse assunto me é muito caro porque a cultura surda é um assunto que me interessa muito. E, embora eu ainda não saiba a língua brasileira de sinais, a cultura surda é um tema do meu interesse. E entre os surdos, as mãos são especialmente importantes porque são elas que constroem toda a comunicação do surdo. Então, para eles, as mãos, muito mais do que para nós ouvintes, formam parte, de fato, da identidade deles, né? A identidade do surdo vem muito dos seus movimentos com as mãos, da sinalização feita com as mãos. Eu gostaria de fazer mais uma ressalva. Como nós tratamos repetidamente das mãos nos nossos círculos de estudo, e hoje nós vamos tratar das mãos aprofundadamente,
eu gostaria de dizer que há muitas pessoas que simplesmente não têm as mãos, né? Simplesmente é um erro meu, né? Mas pessoas que não têm as mãos. E essas pessoas usam os pés, a boca, os braços para realizar tarefas que pessoas que têm as mãos executam com as mãos, né? Nós temos, por exemplo, os pintores com as mãos e os pintores com os pés e com a boca, né? Que é uma associação de pessoas que fazem arte, e arte belíssima, com as mãos, com os pés e com a boca, né? E a arte fica linda. Eles fazem cartões postais, eles fazem quadros, eles fazem uma série daqueles cartõezinhos de Natal. Eles têm um monte de atividades desenvolvidas com a boca e com os pés, belíssimas, né? E fazem arte. Então, quando a gente fala aqui da mão, o tempo todo da mão, e da importância da mão no desenvolvimento da criança, nós não estamos tirando do cenário aquelas pessoas que não têm as mãos. Para aquelas que não têm as mãos, tudo isso se refere aos pés, se refere à boca, se refere aos braços, né? O esforço que uma criança tem de fazer com a mão, essas pessoas têm de fazer com os pés, com a boca, com os braços, numa escala muito maior, muito mais difícil. Então é importantíssimo que nós estejamos atentos também a essas necessidades, né? Nós não vamos tratar disso aqui porque Montessori não trata no capítulo. E nós vamos conversar sobre o capítulo. Mas essa ressalva é importantíssima, especialmente num mundo que se torna cada vez mais consciente das necessidades daqueles que têm algo de especial, né? E eu acho que conseguir pintar com a boca, conseguir pintar com o pé, conseguir tocar um instrumento sem as mãos, é ter algo de especial, não é uma deficiência. É ter uma capacidade que aqueles que têm as mãos não têm, né? Então, continuando a nossa discussão, Montessori coloca que o desenvolvimento da mão exige um esforço que depende muito mais, né, da vontade da criança e do ambiente onde essa criança está inserida do que aquele desenvolvimento que é feito com os pés. Toda criança vai desenvolver o caminhar com os pés, independente um pouco do ambiente onde ela esteja inserida. Pode ser mais rápido ou mais devagar, dependendo de variantes ambientais, mas ela vai desenvolver esse caminhar independente do ambiente onde ela esteja inserida. Ela vai aprender a caminhar de alguma maneira, né? Então, para os pés, o ambiente é menos importante do que para as mãos, né? Para as mãos, a vontade da criança e o ambiente onde ela está inserida e as características inatas da personalidade dela, cada criança tem uma personalidade um pouco diferente, tudo isso vai interferir no desenvolvimento dos movimentos feitos com as mãos. Talvez até por isso as mãos tenham uma proximidade tão grande com a identidade, porque elas realmente traduzem a personalidade, traduzem a vontade, traduzem os amores da criança e depois do jovem em desenvolvimento. A arte dos povos, né, ao longo do tempo, é o que nos permite conhecer os povos que passaram. Então, quando nós pensamos nos gregos, por exemplo, nós inevitavelmente pensamos em Odisseia e em Ilíada, né, nos vasos gregos, nos templos gregos. E tudo isso que nos permite ter um vislumbre de como era aquela cultura, é a arte daquele povo, né? Quando nós pensamos nos povos orientais e nós temos acesso a algumas características das civilizações atuais ou das que já passaram, isso acontece por causa da arte sempre. Hoje nós temos a escrita científica, mas por muito, muito tempo, só o que era preservado era a arte. A medicina era passada boca a boca, os médicos eram educados via audição, e só a arte era registrada. As pinturas, a escrita, era algo de muito valor e era algo restrito à arte. E é a arte que nos permite conhecer a civilização. Então, Montessori leva isso a um extremo de raciocínio e nos diz que a civilização é um produto das mãos. Se nós pensarmos que a arte é o ponto máximo de uma civilização e que, via de regra, essa arte é produzida com as mãos, então a civilização é um produto das mãos. O máximo que uma civilização pode atingir advém do poder das mãos. Então as mãos são, aí, conforme a gente vai construindo o nosso raciocínio, cada vez mais importantes
no desenvolvimento da criança e no desenvolvimento da civilização. Montessori sempre faz este paralelo, que é muito interessante, entre como a criança se desenvolve e como a civilização se desenvolve. E sempre existe algo de muito paralelo nesse sentido, né? Muito semelhante nesse sentido. O Kieran Egan se soletra K-I-E, eu acho, K-I-E-R-A-N, e o sobrenome é E-G-A-N, Kieran Egan. Se eu não me engano é assim que se escreve. Ele escreve um livro chamado A Mente Educada, Os Males da Educação e a Ineficiência Educacional das Escolas. E nesse livro ele faz uma recuperação do percurso do desenvolvimento da humanidade e mostra como este percurso aparece no desenvolvimento da criança. Então, a utilização das mãos e depois a produção de registro e de arte com as mãos passa também pelo desenvolvimento da humanidade. É muito interessante dar uma olhada no livro do Kieran Egan, né? A Mente Educada, Os Males da Educação e a Ineficiência Educacional das Escolas. Então, a civilização é um produto da inteligência, e aí Montessori vai nos dizer que, da mesma forma que na sociedade você tem uma personalidade social, um caráter, você tem na criança o desenvolvimento do caráter apoiado ao desenvolvimento das mãos. Quando nós pensamos em uma criança que sabe se comportar, por exemplo, vamos pensar no mainstream, na forma como se pensa no senso comum em uma criança que sabe se comportar. Nem vamos aqui entrar nas nossas discussões dentro de Montessori. A criança que sabe se comportar é aquela que sabe usar as mãos, né? Ela sabe apertar a mão, ela sabe abraçar, ela sabe repousar a mão, ela sabe colocar as mãos para trás, ela sabe mexer quando é adequado e da forma certa, ela sabe não quebrar as coisas. Então, a criança bem comportada, segundo o senso comum, é aquela que sabe usar as suas mãos. Só que no senso comum a gente reprime muito a utilização das mãos, né? No senso comum, aquela criança que sabe usar as mãos é aquela que não usa. É aquela que deixa as mãos muito paradas, muito quietas. E em Montessori, nós consideramos que realmente é a criança que sabe usar, né? A criança que usa as mãos da forma certa, que sabe cortar, que sabe servir-se, que sabe comer, sabe segurar, carregar, pendurar, né? Que é independente, utiliza as mãos a favor de sua independência. No entanto, pelos dois pontos de vista, o mais independente é aquele que tem... O mais independente não, a melhor criança é aquela que sabe usar as suas mãos. Então, o desenvolvimento do caráter, daquilo que nós consideramos como bom caráter, vem sempre associado a um desenvolvimento das capacidades manuais. Para Montessori, a criança que não desenvolve a utilização das mãos torna-se uma criança preguiçosa e dependente. É uma criança que não sabe obedecer, porque ela não sabe controlar os próprios movimentos. É uma criança que não sabe fazer nada por si mesma, então depende o tempo todo. É uma criança extremamente pidona, porque não sabe fazer por si, então tem de pedir o tempo todo. E é uma criança preguiçosa. Não porque não tivesse dentro de si, quando nasceu, uma vontade de agir, mas porque essa vontade foi sendo limitada a tal ponto que a criança, a um ponto tal, não sabe agir mais. E aí ela se torna preguiçosa por incapacidade. Então, para Montessori, o desenvolvimento das mãos é importante não só do ponto de vista motor, mas do ponto de vista do caráter, do ponto de vista psicológico mesmo. E aí ela vai nos dizer que para que funcione bem a fala, a mão, as manifestações exteriores de ação, é necessário que antes tenha funcionado bem a observação. Então, a criança tem de ter tido a oportunidade de observar seu ambiente. Por isso é que nós falamos tanto de um ambiente preparado desde o nascimento. Porque a criança vai ser colocada no seu colchão, no chão, e ela vai ter um quarto que é todo baixo e que permite a ela o acesso a tudo. Então, ela tem desde o nascer um ambiente que lhe mostra que a atividade é bem-vinda, que a atividade é algo desejável, que ela não está presa como o berço aprende por barras, né, como numa prisão mesmo, numa jaula, mas que ela está solta no quarto e que a ação é bem-vinda ali. Então, ela observa aquilo por muito tempo antes de conseguir começar a agir ali. Mas ela vai absorvendo a informação de que a ação lá é bem-vinda. A mesma coisa com a fala, né? Isso já nós discutimos antes. Que ela tem de ouvir muito a voz humana
especialmente de uma forma clara, para que desenvolva a sua fala com maior tranquilidade. Isso não quer dizer que ela não vai ter que trabalhar muito, ela vai. O trabalho de desenvolver a fala e o movimento é um trabalho extremamente árduo, mas se ela tiver a oportunidade de observar, ela tem maior possibilidade de desenvolver. Então, a preparação do ambiente e a preparação do adulto são extremamente importantes, porque é por meio da observação do ambiente e da observação do adulto que a criança vai tomar as decisões acerca do seu próprio desenvolvimento. Ela tem potencialidades inatas de desenvolvimento, mas que vão ser externadas quando ela observa o movimento, a ação no mundo exterior a ela mesma. O andar é uma forma de independência, nós já discutimos isso, e a mão também é uma forma de independência. Quando a criança consegue usar as suas mãos, ela não depende mais do adulto para quase nada. Né? As três imensas independências da criança são caminhar, falar e pegar. Quando ela consegue fazer essas três coisas, caminhar, falar e pegar, ela é um ser humano que pode viver no mundo. Ela consegue pedir, ela consegue andar, ela consegue pegar aquilo que ela deseja. Ela é um ser humano que já consegue sobreviver no mundo. Não está completo, falta muito do seu desenvolvimento, mas ela não é mais aquele serzinho inerte que tem de ficar no colo o tempo todo porque nada consegue fazer sozinho. Já é um ser que tem possibilidades reais de sobrevivência na nossa civilização. A nossa civilização é construída sobre o movimento e sobre a fala, sobre a língua e sobre o movimento. Então, a criança que já consegue movimentar-se e consegue utilizar a língua já faz parte da nossa civilização. Essa independência que a criança conquista por meio do movimento e por meio da fala é uma independência que tem de vir pelo seu esforço. Nós não temos como dar a independência para ninguém. Independência é conquistada, tem de ser conquistada. Ela não pode ser dada, não há como dar. A Maria Montessori tem uma frase belíssima que ela disse quando estava em Nova York em 1950 e alguma coisa. Eu não vou me lembrar a frase toda, ela é uma frase muito grande, quase um parágrafo. Mas ela diz que a liberdade não pode ser dada. Né? Ela não pode, e aí ela diz, nem mesmo ser conquistada. Ela só pode nascer dentro da criança. E isso é belíssimo. A liberdade e a independência nascem dentro da criança. Né? E quando isso acontece, ela não pode mais ser perdida. Uma criança, uma vez que se torna independente, não se torna dependente de novo. Isso às vezes incomoda os pais. Os pais colocam em casa um ambiente montessoriano, matriculam a criança na escola Montessori, e essa criança aos poucos se torna de tal forma independente que ela consegue fazer tudo sozinha. Então ela ainda tem muito amor pelos pais, ela ainda abraça, beija, dá presentes, mas ela já não depende mais, ela já não pede mais. Ela quer um suco, ela vai lá e às vezes faz o suco. Ela não só pega, mas ela faz o suco. Ela quer comer alguma coisa, ela prepara o próprio lanche. Então, esta criança não depende dos pais, a tal ponto que às vezes isso os incomoda. É muito interessante. Quando a liberdade acontece dentro da criança, ela não pode mais ser perdida. E isso é muito, muito real. No Lar Montessori, esta frase está colocada. Se vocês forem lá no Lar Montessori e clicarem em Maria Montessori, lá em cima, tem uma pequena, brevíssima biografia de Montessori, e sobre essa biografia tem esta frase de Montessori sobre a liberdade. É uma frase belíssima, ela é mais bonita do que eu disse aqui. Vale a pena ir lá no Lar Montessori e ler esta frase. É uma frase realmente muito bonita, vale a pena ler. Essa independência, então, tem que ser conquistada pelo esforço da criança. Ela não pode, ela não nasce do nada. Não é que a criança fica parada e de repente a liberdade nasce. A criança se esforça para agir no mundo e essa liberdade e essa independência surgem. Então, se nós ajudamos demais, se nós tentamos ser muito cuidadosos com a criança e a ajudamos demais em tudo, nós não permitimos que ela se esforce. E não permitindo que ela se esforce, a gente impede verdadeiramente o seu desenvolvimento. Isso é muito sério. Porque nós não estamos querendo impedir o seu desenvolvimento, nós queremos ajudar. Nós somos bons pais, bons adultos, bons professores, queremos ajudá-la. Se queremos ajudá-la, não podemos ajudá-la.
É interessante isso. Se queremos de fato ajudá-la a ser independente, nós não podemos ajudá-la em tudo aquilo que ela quer fazer. Nós temos que permitir que ela tente. Às vezes não vai dar certo, às vezes ela vai falhar. Nós temos de tomar cuidado para que essas falhas, essas frustrações, não sejam excessivas, não levem a uma frustração tal que leve à inação. A criança não pode achar que ela não tem capacidade de mover-se no mundo. Mas ela tem que perceber que ela não consegue fazer tudo, mas que aos poucos ela vai conseguir. Então nós colocamos pequenos objetivos para ela. Quando ela está desenvolvendo a capacidade de pegar, nós pegamos uma bolinha de algodão, por exemplo, e colocamos logo ao lado da mão dela. Uma bolinha de algodão colorido. E colocamos logo ao lado da mão dela. E ali ela vai fazer assim, e vai pegar. Aí nós colocamos um pouquinho para frente, ela tem que estender o braço. A gente vai dificultando muito aos poucos a vida da criança e ajudando em algumas coisas. Por exemplo, não adianta querer que a criança alcance a pia do banheiro se a pia fica alta demais. Então nós colocamos uma escadinha, um banquinho, para que ela possa alcançar essa pia. Mas nós não a carregamos para cima da pia. Então nós ajudamos o esforço da criança. Nós colocamos aquilo que vai permitir que a criança se esforce. O objetivo não é alcançar a pia. O objetivo é conseguir desenvolver as pernas e as mãos para chegar na pia. Alcançar a pia só nunca é o objetivo final da ação da criança. A criança, especialmente até os 6 anos de idade, tem como objetivo principal desenvolver a si mesma e não executar objetivos externos a ela. Então nós temos de ajudar no desenvolvimento e não no objetivo externo à criança. Se nós ajudarmos no desenvolvimento, aí é uma ajuda verdadeira. Aí é uma ajuda que a criança preza, uma ajuda que a criança ama e que vai de fato ser valiosa para ela. Quando a criança consegue desenvolver o seu movimento no mundo, o próximo passo é desenvolver a sua força. O movimento é muito importante, mas se for um movimento fraco, a criança não vai longe. Se ela consegue pegar, mas não consegue pegar algo que pesa, não adianta muito. Se ela consegue andar, mas não consegue andar muito, não adianta. Então a criança vai querer fazer caminhadas. São caminhadas extremamente lentas, porque elas têm perninhas curtíssimas, né? São perninhas bem pequenas. Então demora muito, são caminhadas muito longas e muito demoradas. Mas faz parte do desenvolvimento da criança querer caminhar, nós temos de caminhar junto. Ela vai querer pegar alguma coisa que é mais pesada do que ela aguenta. Então, aos pouquinhos, nós vamos permitindo que ela pegue as coisas com mais e mais peso. Ao ponto que ela vai conseguir pegar uma jarrinha cheia e não derrubar nenhuma gota d'água. Né? Porque ela realmente quer conseguir segurar coisas pesadas, quer conseguir executar caminhadas mais longas, subir degraus, escalar. Vejam a paixão da criança por desafiar a gravidade, que é outro ponto que a Montessori coloca no capítulo. Eles desejam desafiar a gravidade porque a gravidade é um obstáculo. Então eles querem escalar, eles querem ficar de ponta cabeça, eles querem fazer de tudo para ver quais são os limites do movimento humano. E é importante que nós permitamos isso, cuidando para que tudo seja seguro. Né? Então, claro, nós não vamos permitir que a criança fique de ponta cabeça no local onde ela pode se machucar. Mas permitir que ela escale, permitir que ela fique de ponta cabeça em um local seguro e etc. é importante. Faz parte da descoberta dela dos limites do próprio movimento. Dos limites, inclusive, do movimento humano. E aí, a Montessori vai dizer que a lógica da natureza do desenvolvimento vem em 3 grandes partes, em 3 grandes propósitos. Dar à criança a capacidade de ficar na vertical. Permitir que ele caminhe e se torne forte. E, por fim, torná-lo capaz de tomar parte na vida que acontece à sua volta. Então, a criança tem aí 3 partes. Né? Primeiro, sair da horizontal, que é como ela fica quando nasce, para a vertical, que é como os adultos ficam, como a civilização funciona. Depois, mover-se, né, e agir com força, com habilidade. E por fim, usar aquelas capacidades que ela conquistou para de fato viver no mundo. Quando nós permitimos que ela faça tudo isso, nós damos a ela a sensação de ser uma pessoa, de ter capacidades reais no mundo. Quando nós não damos essas possibilidades para a criança, acontece o que Montessori diz na última frase do capítulo 14, A Inteligência e a Mão.
e aí com isso a gente vai encerrar a nossa discussão. Ela diz, logo no começo, logo no momento de sua entrada na vida, damos à criança o complexo de inferioridade. Se nós não permitimos que a criança se desenvolva, num dado momento ela acredita que não pode, que não é capaz de se desenvolver. São as pessoas que dizem, ah não, isso eu não consigo, ah eu não sou bom nessas coisas, ah não, isso é demais pra mim, não, isso daí é pra quem é muito bom. Essas pessoas que não estão a fim de conquistar o desafio, foram possivelmente um dia vítimas de pais muito amorosos, mas que tentaram ajudá-la demais. O nosso objetivo é ajudar no esforço, não ajudar no objetivo. Temos que lembrar disso, ajudar no esforço. Se nós formos adultos que ajudamos no esforço, nós faremos crianças, ajudaremos crianças a se construírem de forma a se tornarem seres humanos extremamente completos, extremamente hábeis e com vontade de viver, vontade de agir no mundo, vontade de trabalhar. Esse é o nosso objetivo, porque assim essas crianças serão de fato felizes, elas serão livres, elas terão liberdade de fato, elas serão independentes e autônomas, e daí elas serão de fato felizes. Até o próximo Círculo de Estudos em Montessori, quando nós discutiremos o capítulo 15, Desenvolvimento e Imitação, o capítulo 15 do livro Mente Absorvente. Até lá!